Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Bom dia você que deu visualização. Bom dia você que deixou aí fixado nos comentários, canal Rocha Mensagem. Continuarem pegando os nomes de vocês e botando no caderno. Quando ficar bem muito, aí eu não vou ter mais como botar no caderno, né? Mas vou continuar orando. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que a paz e as misericórdias do Senhor, né, sejam estendidas a cada dia, né, nas nossas vidas. E vamos dando continuidade ao assunto, a justificação somente pela fé em Cristo. E logo na segunda-feira, se Deus quiser, traremos o assunto, os benefícios da justificação. Vamos lá, estamos no terceiro tópico, a segunda lição diz assim: Abraão, promessa e justificação. Na aliança abrâmica, Deus prometeu, em Romanos 4, 9 e 17, na aliança abrâmica, Deus prometeu fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação. Né? Está em Gênesis, essa promessa está em Gênesis 12, 1 e 5. Eu vou colocar aí fixado aí para quem quiser ler. Ele também prometeu ao patriarca que ele daria como herança a terra e faria do seu servo uma bênção para todos os povos. Foi as promessas de Deus para a vida de Abraão. Fazendo referência a essa promessa divina, Paulo argumenta que a justificação não poderia decorrer da obediência à lei. Né? Paulo dizendo que a justificação de Deus na vida do homem, da mulher, na vida de Abraão, não poderia ser decorrente, referente a essa promessa divina. Paulo argumenta que a justificação não poderia decorrer da obediência à lei, pelo fato de que quando Deus fez a promessa a Abraão, este nem mesmo era circuncidado. Isso está em Romanos 4, 10, 15, né? Abraão ainda não tinha circuncidado Ismael e nem todas as pessoas da casa dele. Foi bem muito antes. A própria crença judaica dizia que a fé, obediência de Abraão nas promessas de Deus lhe foi imputado como justiça. A fé foi imputada na vida de Abraão como justiça. Paulo, isso está em Gênesis 15, 5 e 6. Para Paulo, se as bênçãos divinas prometidas a Abraão dependessem da obediência ao código mosaico, então as promessas de Deus teriam falhado. Né? Não dependia, a bênção de Abraão não dependia da promessa de Deus, não dependia da obediência à lei, né? Assim como no tempo de hoje, mas dependia unicamente de Deus e da sua fé. Porque se fosse assim, se fosse pela obediência do homem, o sacrifício de Cristo ele era em vão, né? As promessas de Deus teriam falhado, né? Porque visto que ninguém fora capaz de cumprir ou guardar a lei, né? Assim como no tempo, a gente tem sempre falado sobre isso. Ninguém foi capaz de cumprir a lei. Então é por misericórdia. O homem tem fé e a partir daquela fé vem a graça e o homem é ricamente abençoado e recebe as bênçãos de Deus. E a gente vai dando continuação. O tópico 3 e o capítulo 3. Abraão, ressurreição e justificação. Na teologia de Paulo em Romanos 4, 18 e 25, há um paralelismo entre a fé de Abraão e a fé do cristão. Ambos creram em um Deus que torna possível as coisas impossíveis. A especialidade de Deus, tornar as coisas impossível em possível. Paulo mostra que Deus tornou possível a concretização das promessas a Abraão, mesmo sendo seu corpo já amortecido, como não foi no caso da promessa dele ter um filho, né, já com 120, Sara com 90 anos, já tinha passado o tempo das mulheres, a gente já viu isso. E Abraão, mesmo sendo seu corpo amortecido pelo fato de sua idade avançada, e dessa forma recompensou a sua fé,
Mesmo assim, ele creu na impossibilidade. Era impossível para ele, mas ele creu no possível para Deus, que era possível. Assim é a nossa vida também, né? A gente sabe que o impossível é a especialidade de Deus. Muitas vezes as coisas que Deus, as promessas que Deus faz na nossa vida, parece coisa impossível, né? Impossível. Mas devemos aprender com Abraão, né? Que ele creu no impossível. Era impossível. Naquela idade que eles tinham, era impossível ter um filho, mas ele teve o filho e foi pai de Isaac. E dessa forma recompensou a sua fé mesmo contra as evidências. Quando Deus pediu Isaac, era contra a evidência, porque Deus não aceitava sacrifício humano, mas mesmo assim ele pegou Isaac e foi para imolar. Mas ele creu, que ele disse quando Isaac perguntou: pai, onde está o sacrifício? Ele disse: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Ele creu na promessa de Deus, ele não questionou a Deus. Então assim é na nossa vida, ainda que pareça impossível, mas não devemos questionar a Deus, porque o nosso Deus, ele trabalha no impossível. O impossível é a especialidade dele, não nossa. A nossa temos somente que crer nas impossibilidades. Mesmo contra as evidências externas, garantiu-lhe a concretização das promessas. Da mesma forma, a fé do cristão na morte e ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, é a garantia que as promessas de Deus em sua vida também serão cumpridas. Então, estamos aqui porque Deus, ele nos garantiu, as suas promessas serão cumpridas na nossa vida. E uma das maiores promessas é um dia, né? Isso que a gente devemos esperar. E eu espero isso, a redenção, né, da nossa alma, da nossa vida, de estar com Jesus em sua terra prometida. Que ele prometeu, se ele prometeu é porque ele vai cumprir, né? E essa possibilidade da nossa vida é através da nossa fé. Temos que ter fé e crer, né, naquele que nos prometeu, assim como Abraão, que foi conhecido, que é tido na Bíblia como o pai da fé. Tantas as promessas que Deus fez, e ele creu, né, e o que ele creu foi imputado. Paulo se utiliza do exemplo do patriarca Abraão para mostrar que a justificação é somente pela fé. Conclusão, chegamos ao final de uma importante lição sobre a doutrina da justificação pela fé. Nesta lição aprendemos que Paulo recorreu à experiência do patriarca Abraão para argumentar contra a crença judaica que associava a aceitação das obras como garantia de justificação diante de Deus. Para Paulo isso não poderia ser verdade, já que o velho patriarca não possuía mérito algum quando recebeu as promessas de Deus. As bênçãos recebidas por ele, assim como as da nova aliança, decorrem exclusivamente da graça. Deus em resposta à fé. Deus abençoe até segunda-feira e tenha um ótimo final de semana.